Aleluia. Graças e paz de todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. Estamos felizes, estamos com o nosso coração acelerado essa semana em função de tantos acontecimentos. Estamos anunciando todos os nossos recados nas redes sociais, mas antes de iniciar a palavra, eu gostaria de dar alguns recados para você também. Algumas pessoas estão na dúvida, em função do culto presencial, se vai haver escada da fé ou não. Domingo, escada da fé continua normal, nós não cancelamos escada da fé, programação normal. A escada da fé começa às 8 da manhã neste domingo, para a glória de Deus. Você que está fazendo o seu curso de batismo, o seu curso de noivado, você que está se preparando para a membresia, escada da fé, tudo normal. 8 da manhã nós estaremos aqui esperando você para ministrar você na escada da fé. E também, se Deus permitir, nós vamos fazer domingo 2 cultos presenciais. Às 10 da manhã nós faremos o primeiro culto, e às 18 horas nós faremos o segundo culto, em celebração a 20 anos de pastorado, e também faremos um ato profético em função da cidade de Mogi Guaçu. Algumas pessoas também estão sendo convidadas para amanhã, sexta-feira, vigília. A saída será às 20 horas aqui na portaria da Mirim. Eles estarão ali se aglomerando para fazerem a vigília amanhã às 20 horas, para a glória de Deus, uma vigília que nós estamos pretendendo fazer a cada 15 dias, para que você que está precisando buscar o Espírito Santo, você que está precisando renovar os dons, você que nunca foi numa vigília, então nós estamos colocando à disposição a cada 15 dias vigílias. Amanhã nós teremos uma saída aqui da Mirim às 20 horas para a glória desse Deus. Dia 30, dia 31 faremos a aliança apostólica. Dezenas de pessoas já se prepararam e vão se tornar membros da comunidade nesta data. Então, a última sexta e o último sábado desse mês, nós vamos receber por membros muitas pessoas. Algumas delas eu vou conhecer pessoalmente domingo, para a glória de Deus. E também queria dizer para você, por último, pastor, eu gostaria de ir no culto presencial domingo pela manhã. Você precisa retirar a sua senha. Nós estamos limitando o número de pessoas no templo, em função das normas do nosso governo, nosso município, e também estamos limitando o número de pessoas para o culto da tarde às 6 horas. Durante o horário comercial, nós estaremos entregando as senhas. Muitas senhas já foram entregues. Eu não sei exatamente quantas já foram, não sei quantas sobraram, mas eu sei de uma coisa: se você pretende vir no culto às 10 da manhã domingo, você vai precisar de uma senha. E se você pretende vir no culto às 18 horas no domingo, você vai precisar de uma senha. Nós faremos um culto em ações de graças por 20 anos de pastorado do pastor Marcelo. Eu preciso fazer isso para Deus. E também estou direcionado a fazer um ato profético em função da cidade. E se você quiser detalhes sobre esse ato profético, eu expliquei absolutamente tudo no culto de domingo. Está gravado, ou no Facebook, ou no YouTube. Você vai abrir lá e vai ver todas as instruções do ato profético que nós vamos fazer domingo. Eu não vou repetir, porque vai tomar tempo do culto, e até porque está gravado. Se te interessa saber sobre o ato profético, assista o culto de domingo, está gravado. Se você vai vir ou no culto da manhã das 10 ou no culto da manhã das 18, você precisa também assistir o culto do domingo para se informar, para não chegar aí despreparado e saber exatamente o que veio fazer. Veio participar de um culto de ações de graças, 20 anos, pastor Marcelo, glória a Deus. Veio participar do ato profético, venha preparado para a glória desse Deus. Esses são todos os meus recados. Esta é a 6ª semana da nossa campanha. Nós estamos já há 6 semanas nesse tema de renovo, e estamos usando a analogia da águia.
algumas pessoas já aprenderam muitas coisas sobre a águia. E você, se está participando conosco de quinta-feira, se está ouvindo as mensagens de quinta-feira, eu não tenho dúvida, muita coisa já foi compartilhada com você a respeito desta ave, onde nós estamos fazendo analogias, trazendo para as nossas vidas ensinamentos, trazendo para as nossas vidas o entendimento, olhando para a águia. Quinta-feira passada eu preguei para você a visão dos 4 seres. A Bíblia fala que Ezequiel teve uma visão de um anjo, de muitas asas, muitos pés e 4 rostos. Um rosto era de homem, um rosto era de boi, um era de leão e um era de águia. A parte que nos interessou, a parte que foi para nós, o cerne foi essa face da águia, porque a analogia dos cultos tem sido em função da águia. Mas eu não posso perder a oportunidade de enfatizar que o aprendizado sobre esta visão dos 4 seres foi maravilhosa, foi interessante. Foi uma oportunidade de crescer em graça e crescer em conhecimento bíblico. Nós pudemos aprender, por exemplo, que a visão dos 4 seres simboliza os 4 evangelhos, onde cada escritor revelou ali no seu evangelho uma das faces de Jesus, porque as 4 faces representam Jesus. Pastor, é certo dizer que a águia simboliza Jesus? Através do entendimento que nós tivemos quinta-feira, é certo dizer, Jesus Cristo ele foi representado pela águia. A águia tem uma importância sim nas Escrituras. O nosso Deus ele não escolheu a águia por acaso. E a cada quinta nós estamos podendo perceber o quanto Deus foi certeiro quando colocou a águia como exemplo para nós. Isaías 40, 31 tem sido a base da nossa campanha. Acredito que você já tenha memorizado. Se não memorizou, vai memorizar em nome de Jesus. Porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor serão renovados e voarão bem alto, com asas como que de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o que está escrito em Isaías 40, no versículo 31, que tem sido a base dessa mensagem de quinta-feira sobre o renovo, com a analogia da águia. Eu particularmente sempre ouvi falar da águia, porque o bispo, o fundador da comunidade Filadélfia, ele teve uma visão da águia. O logotipo da Filadélfia vai uma águia. Algumas pessoas já me ouviram pregar sobre águia, porque a águia ela simboliza, ela representa muitas coisas na Bíblia e muitas coisas da comunidade também. Mas eu confesso que nestas semanas, muita coisa me foi revelada sobre a águia. Muita coisa eu sabia, muita coisa revelada. E o meu coração ainda está aberto, porque o tema é inesgotável. Eu não acredito que eu tenha esgotado o tema. A Bíblia se renova e o nosso Deus é muito grande. Hoje eu quero falar com você nesse entendimento. Pastor, quinta-feira eu percebi, Jesus Cristo foi comparado com a águia. Pastor, olha que para comparar Jesus Cristo não é fácil. Mas em função desse entendimento, que Ele governa os céus, Ele reina nos céus, Ele tem autoridade nos céus, eu quero usar esta analogia mais uma vez, para que nós possamos aprender 3 coisas hoje pelo menos. O desafio, meu irmão, de se parecer com Jesus não é fácil para ninguém. Nós estamos vivendo as nossas vidas em Cristo Jesus, e o nosso foco, o nosso alvo é estar cada vez mais parecido com Jesus, até chegarmos à estatura do varão perfeito e sermos arrebatados em glória para viver com Ele eternamente. Para nós os crentes, o padrão é elevadíssimo. Pastor, existem pessoas extraordinárias na Bíblia que nós poderíamos imitá-las, e em alguns aspectos nós até imitamos muitos personagens bíblicos, mas o cerne, o foco, onde os nossos olhos estão fitos e atentos, é na pessoa do Cristo,
É como Ele que eu quero ser. É como Ele que eu quero viver. É segundo a sua imagem e semelhança que nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, e isso está sendo feito por contemplação. Eu contemplo a imagem, o Espírito transforma de glória em glória, e nós estamos cada vez mais semelhantes ao Cristo. Estamos num processo de transformação. Só o Espírito Santo pode transformar um homem. Eu e você podemos até transformar coisas, mas pessoas, só o Espírito Santo de Deus pode transformá-las. Eu vou repetir: homens, nós homens podemos até transformar as coisas, mas somente o Espírito Santo de Deus tem poder e autoridade para transformar homens à imagem de Jesus, à semelhança de Jesus. E eu estou feliz porque o Espírito Santo está trabalhando em mim. O Espírito Santo está trabalhando em você. Todos os dias nós estamos cada vez mais parecidos com o Cristo. Todos os dias nós estamos cada vez mais transformados de glória em glória à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o padrão é elevadíssimo, o padrão é de águia, eu queria hoje elevar o padrão espiritual da sua vida, como tenho procurado elevar o padrão espiritual da minha vida, como tenho procurado elevar o padrão espiritual da comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu. Em nenhum momento nós aceitamos a mediocridade. E a mediocridade aqui não se trata de um termo pejorativo, não é ofensa, é apenas a compreensão de que nós não queremos ser medíocres, média, as pessoas que são a média, a mediocridade. Nós queremos estar acima da média. E para estar acima da média, como igreja, para estar acima da média, como ministério, para estar acima da média, requer alguns cuidados, requer busca, requer disciplina, determinação, vontade, unção, graça, requer muitas coisas. Uma das coisas que requer, irmão, é você ter referências, exemplo, para aquilo se tornar um desafio na sua vida. Hoje eu quero dar 3 para você. Pastor, eu não quero ser um crente medíocre. Glória a Deus, nem eu. Pastor, eu não quero ser um crente comum. Glória a Deus, nem eu. Pastor, eu quero ser igual a Jesus. Glória a Deus, eu também. Pastor, o que é que hoje poderia nos tornar mais parecidos com Jesus do que nós somos? Pelo menos 3 coisas. O desafio que eu quero levar para você hoje é que você, à semelhança do Cristo, debaixo da analogia da águia, eu quero levar você lá para as alturas, lá para o alto. Eu quero tirar você da média, eu quero tirar você do chão, eu quero levar você nessa condição de entendimento. E para isso nós vamos trabalhar hoje 3 coisas. Se você quer ser mais parecido com Jesus, ou se você quer ser como uma águia dentro da nossa analogia, porque até onde entendo, ser como uma águia é muito bom. E ser como Jesus é incomparável. Então, irmão, se você quer ser como Jesus, se você quer ser como uma águia, 3 coisas serão apresentadas para você, onde você vai ter a oportunidade de pensar, onde você vai ter a oportunidade de decidir, e onde você vai ter a oportunidade de se tornar como Jesus é, porque Jesus é, no mínimo, essas 3 coisas que eu vou dizer para você. Pastor, qual é a primeira coisa que me tornaria hoje parecido com Jesus? Qual é a primeira coisa que faria de mim hoje um crente como a águia, altaneiro, acima da média, acima da mediocridade? Irmão, o grande desafio de viver uma vida cristã é viver sendo honrado por Deus. Pastor, Jesus Cristo, Ele vivia uma vida de honra. Jesus Cristo foi honrado por Deus. A segunda coisa, meu irmão, que vai tornar você mais semelhante a Ele, e você vai ter a oportunidade de olhar para a sua vida e comparar, é se você é respeitado pelos homens. Pastor, ser respeitado por todos os homens? Não,
mas na sua maioria ser respeitado. Para você encher o peito e dizer, eu tenho respeito dos homens, eu não estou falando de 100% deles, mas estou falando num número significativo, a ponto de você ter reconhecimento pelos homens e eles respeitarem você. Jesus Cristo foi respeitado, sim, por centuriões romanos, por homens ricos, por homens importantes. Jesus Cristo, ele teve reconhecimento dos homens, embora não teve reconhecimento total dos homens. A primeira coisa é ser honrado por Deus. A segunda coisa é ser respeitado pelos homens. Pastor, é fácil ter o respeito dos homens. Irmão, não é fácil você ter o respeito dos homens, porque os homens são terríveis. Se tem alguém que é terrível, se tem alguém que é mau, se tem alguém, meu irmão, que nesse mundo aqui só a graça, esse daí é o homem. E para você adquirir respeito do homem, só uma coisa sobrenatural sobre a sua vida, para que os homens te respeitem. Caso contrário, você nunca será respeitado pelos homens. A primeira coisa é ser honrado por Deus. Pastor, é fácil ser honrado por Deus? Não. É fácil ser respeitado pelos homens? Não. Qual é a terceira, pastor? Ser temido pelos demônios. O que, pastor? Repete. Ser temido pelos demônios. Pastor, isso é possível? Eu já prego para você. Pastor, Jesus Cristo, ele era honrado por Deus? Era e é. Jesus Cristo era respeitado pelos homens? Era e é. Jesus Cristo era temido pelos demônios? Era e é. Eles temem e tremem tanto que fogem da sua presença. Quer ser parecido com a águia? Quer ser parecido com Cristo? Então receba hoje no seu espírito 3 desafios. Receba no seu espírito três no mínimo, que levarão você a uma outra condição espiritual, a outro entendimento espiritual. Porque hoje a analogia é da águia, mas quem vai julgar a si mesmo é você. Eu lhe pergunto, você já é honrado por Deus? Eu lhe pergunto, você já é respeitado pelos homens? Eu lhe pergunto, você já é temido pelos demônios? Pastor, isso que o Senhor fala, isso que o Senhor diz, essas 3 frases, essas 3 comparações, elas só dizem respeito a Jesus Cristo, Senhor? Não, porque se isso fosse verdade, eu não pregaria para você hoje dizendo que você tem que ser igual ao seu mestre. Não dá para ser maior, disse a Bíblia, mas se for bem instruído, você vai conseguir ser igual ao seu Senhor, é o que diz a minha Bíblia. Pastor, dá para ser maior do que Jesus? Impossível. Pastor, dá para ser igual a Jesus? Biblicamente, nós estamos nesse caminho. O Espírito Santo está trabalhando nisso agora, em nos transformar à semelhança do Cristo, em nos transformar no caráter do Cristo. Nós somos convidados a andar neste mundo como Ele andou. Como Ele andou? Honrado por Deus. Como Ele andou? Respeitado pelos homens. Como Ele andou? Temido pelos demônios. Pastor, Jesus Cristo era só isso? Não. Ele era e é muito mais. Mas eu convido você a pensar nessas 3 coisas, viver essas 3 coisas, para que você possa sair da condição de medíocre para voos altaneiros, para que você, e eu repito, medíocre aqui não tem o peso pejorativo da ofensa, é apenas o nosso português estabelecendo a média. Talvez você seja um crente comum, talvez você seja um crente média, medíocre, talvez você seja um crente que se você vier ou se você não vier, não vai fazer a menor diferença. Talvez você seja um crente que passe desapercebido. Talvez você seja um crente anônimo. Talvez você seja um crente, meu irmão, que olhando para você, ninguém quer ser igual a você. Nem seu filho quer ser igual a você. E essa é uma triste realidade de muitos pais. Muitos filhos
não espelham a vida espiritual nos pais. Eles olham para um pai, o pai não ora. Ele olha para o pai não jejua. Ele olha para o pai não lê Bíblia. Ele olha para o pai não tem temor, o pai não tem reverência, o pai não é dizimista, o pai não é frequente, o pai não é aquele crente aliançado que honra o seu pastor, que honra a sua igreja, não é aquele crente que tem um ministério, não é aquele crente que tem na boca a sabedoria, não é aquele crente que tem uma postura, não é aquele crente que tem uma visão. Quando o filho olha para o pai, ele fala: pai, eu te amo, mas espelho espiritual para a minha vida você não é. Uma vez atendendo aqui, eu disse para um pai da nossa igreja, eu falei: pai, espiritualmente você não é referência para o seu filho, mas se você não for, eu vou assumir esse papel e vou ser. Quem deveria ser o sacerdote lá na sua casa é você. Quem deveria assumir essa postura de espelho é você. Mas se você insiste em ser medíocre, alguém vai ter que ser espelho para o seu filho. Alguém vai ter que ser referência para o seu filho. Alguém vai ter que dar para o seu filho o padrão espiritual. E se você abandonar o seu cargo de pai e de sacerdote, eu vou assumi-lo, porque o seu filho vai querer me imitar espiritualmente. O seu filho vai olhar para mim, e porque ele não encontra em você, pai, ele vai procurar e vai encontrar em nome de Jesus na minha vida, porque eu quero assumir a minha postura espiritual, e quero ser para o meu filho, porque eu também tenho filho e tenho filha. Eu não quero que o meu filho se espelhe em outro homem espiritual. Eu quero ser a referência do meu filho espiritualmente. Eu quero ser a referência da minha filha espiritualmente. Eu não quero que o meu filho se espelhe em outro pai por aí, porque meu filho tem pai, graças a Deus. O seu tem. O meu filho tem pai crente, o seu tem. O meu filho tem pai sacerdote, o seu tem. O meu filho tem pai que busca, que ama, que serve, que segue a esse Deus maravilhoso, o seu tem. O meu filho vai encontrar na casa dele um pai que é semelhante ao Cristo, que tem visão de águia, que faz voo altaneiro. O meu filho vai ter um pai que é honrado por Deus. O meu filho vai ter um pai que é respeitado pelos homens. O meu filho vai ter um pai na casa dele que é temido por demônios. E isso é para todos os que olham para Jesus e dizem hoje: quero ser como Ele é, quero caminhar como Ele caminha, eu quero viver a vida em Cristo Jesus o Senhor. Águia é um exemplo altaneiro, a águia não é um exemplo medíocre. A águia, meu irmão, sempre fala de altura, sempre fala, meu irmão, dessa condição de governo, de alto. A águia, ela é uma referência maravilhosa, mas a águia foi mesclada com Jesus quinta-feira. Então eu também vou mesclar a águia e Jesus. Eu poderia falar só de Jesus, mas como a analogia é águia, o contexto das mensagens tem sido águia, então vou estar sempre falando a palavra águia. Pastor, eu olho para a Bíblia e vejo que ser honrado por Deus era só Jesus. É que você não leu a Bíblia inteira. Eu acho que você leu só os evangelhos. Mas eu vou citar para você alguns exemplos de homens como eu e como você, que viveram as suas vidas sendo honrados por Deus. Pastor, me dá um exemplo aí de alguém que foi honrado por Deus. Primeiro eu queria deixar uma coisa clara para você: Deus não vai honrar todo mundo. Pastor, mas Ele é Deus, Ele é bom, eu sei. Pastor, Ele é Deus, Ele é Pai, eu sei. Pastor, Ele é Deus, Ele é amor, eu sei. Mas deixa eu dizer para você, Ele não vai honrar qualquer pessoa. Ele não vai honrar qualquer homem. Ele não vai honrar senão alguém especificamente. E uma das coisas que eu aprendi olhando para o Cristo é que Ele está sempre dizendo: o Pai honra aqueles que o honram. O que, pastor? O Pai, Ele está sempre disposto a honrar
aqueles que honram a Ele e também não é a primeira promessa bíblica que diz: honra teu pai, honra tua mãe, e você vai ser honrado com longos dias de vida. A referência, o exemplo, ela está sempre sendo mostrada. Se tem alguém, meu irmão, que honra o homem, esse é Deus, mas Ele faz isso a partir de um princípio. Eu posso usar aqui também como se fosse a lei da semeadura. Tem que plantar para colher. Quer ser honrado? Planta honra. Pastor, o que norteia e estabelece, o que pode medir essa questão? A obediência. Não existe alguém que honre a Deus sem obediência. Não existe, absolutamente, não existe. Se você não é um homem que obedece a Deus, então eu posso afirmar com todas as letras: você não honra o seu Deus. Você já honra o seu Deus com dízimos e ofertas? Ou você acha que é desnecessário? Pastor, você está falando de uma questão de obrigação? Não, eu estou falando de uma questão de honra e de obediência, não de obrigação. Deus não obriga ninguém a nada, mas existem homens caminhando nesse mundo que querem honrar a Deus com dízimos e ofertas, e eles fazem isso em obediência à palavra, que já estabeleceu até quanto. Existem pessoas que têm o maior prazer em honrar. Você tem alguma dificuldade de honrar a Deus? Talvez você tenha, mas não assume. Talvez você tenha muita dificuldade de honrar a Deus, e talvez você não viva uma vida na honra. Esses dias, por exemplo, eu vi na nossa igreja, tem marido, meu irmão, que está vivendo debaixo do sustento da esposa. Se a esposa não pôr o alimento, se a esposa não pôr o pão, se a esposa não pagar a conta, ele passa fome, porque ele não tem honra nenhuma. Deus não está honrando ele. Deus não honra ele espiritualmente como pai na casa dele. Ele não é a referência para os filhos. Deus não honra ele como marido, não é referência para a esposa. Deus não honra a ele como ministério, ele não é um exemplo para nós, a igreja de Jesus Cristo. Deus não honra ele no nome, o nome está no Serasa, está no SPC, as contas estão empilhando. Deus não honra ele, meu irmão, em sinais e maravilhas, a oração dele não cura nem dor de cabeça. Deus não honra ele, meu irmão, em absolutamente nada. Embora Deus possa honrar homens, Ele não vai honrar qualquer homem. Existe sim um protocolo. Existe sim algumas situações que, olhando para a Bíblia, nós podemos aprender que é daquela maneira que Deus vai honrar. E Jesus Cristo, a Bíblia deixa claro, se tem alguém nessa Bíblia que tem prazer em obedecer o Pai, esse é Jesus Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. Se tem alguém que tem prazer em dar honra ao Pai, esse é Jesus Cristo. Até no seu falar, ele sempre dava honra ao Pai, falando: é da vontade do Pai, eu vim porque o Pai me enviou, eu faço o meu trabalho em função do trabalho do meu Pai. Eu vejo o que o meu Pai está fazendo e eu imito o meu Pai. Sabe aquela referência que eu dei para você de Pai? Vem de Jesus. A referência de Jesus era Deus, era o Pai dele. Ele honrava o Pai, ele obedecia ao Pai, ele servia o Pai, e ele fazia isso, meu irmão, não por obrigação, porque a honra não tem a ver com obrigação, honra tem a ver com o prazer de obedecer. É uma alegria, é um prazer, é uma honra para mim. Existem homens na Bíblia que foram honrados por Deus de tantas formas, e eu vou citar alguns que você conhece bem, homens, meu irmão, que você não tem dificuldade nenhuma de acessar na sua memória
Antes de eu falar, você vai falar, realmente tinha muita honra de Deus. Você conhece um homem chamado Davi? Quanta honra Deus deu para ele? A minha Bíblia diz que Deus o tornou herói nacional com uma pedrinha. Pastor, quanta força o Davi teve que fazer para ser honrado? Não é força, não é violência, é pelo Espírito. Davi, ele foi honrado por Deus pela sua obediência, pela sua reverência, pelo seu amor, pela sua adoração. Se tem alguém que honrava a Deus, é Davi. Se a Bíblia disse que Davi foi chamado pelo próprio Deus, homem segundo o meu coração. Pastor, ele era perfeito? Não, era o homem segundo o coração. Pastor, ele era perfeito? Não, mas obedecia. Pastor, ele era perfeito? Não, mas vivia na honra. Ele estava, meu irmão, vivendo, a Bíblia fala, em todos os seus momentos de batalha, de guerra, de travar com o inimigo. Irmão, você não vê Davi em derrota, você não vê Davi sair murchinho com o exército dele, na vergonha. Quando Davi saía para uma guerra, para uma batalha, Deus sempre o honrava com a vitória. Por mais soldados que você venha a ter, irmão, só Deus pode honrar um homem numa batalha. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. É Ele que nos honra, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos coloca nessa posição de excelência, é Ele que nos eleva, é Ele que nos destaca. Pastor, quem destacou Davi entre as multidões? Foi Deus. Quem fez o nome de Davi conhecido a ponto das mulheres fazerem canções? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Pastor, como é que Deus honra Davi acima do rei de Israel? Só Deus pode fazer isso. A Bíblia narra Davi, irmão, em vários momentos da sua vida, vivendo com honra. Deus na frente, Deus exaltando, Deus ungindo, Deus coroando, Deus dando a ele, meu irmão, poder e autoridade tamanha. Pastor, eu olho para Jesus, muito honrado. Eu olho para o Davi, muito honrado. Pastor, tem mais exemplo? Tem um monte de exemplo. Moisés, olha esse exemplo que eu vou dar para você de honra. A Bíblia fala que os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, eles estavam conversando entre os dois, e eles diziam, Moisés é profeta de Deus, mas nós também somos profetas de Deus. Moisés não é melhor do que nós podemos também ministrar o povo, abençoar o povo, como sacerdotes. A Bíblia diz que a nuvem de glória desceu ali naquela conversa na hora, não desceu no tabernáculo, desceu na conversa do Arão e da Miriam. A nuvem de glória desceu, e Deus falou no meio da nuvem, falou com os dois. Olha o que Deus falou para honrar Moisés. Não foi Moisés que pediu, não foi Moisés que orou, é Deus honrando. A Bíblia diz que a nuvem de glória desceu, e Deus fala com Miriam e Arão e fala assim, se houver profetas no meio de vós, eu falarei com eles em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face, como quem fala com um amigo. Irmão, estabeleceu ali na hora uma posição, né? Uma honra, né? Um lugar, né? A Bíblia diz que a Miriam ficou leprosa na hora. Aí chega Moisés, Deus, não mata a minha irmã. Deus, o que os homens vão falar se o Senhor matar? Tirou do Egito para matar aqui. Deus falou, Moisés, então não vou matar ela, mas ela vai ficar 7 dias leprosa, fora do arraial, como exemplo, para que todos vejam, Moisés, que a honra está com você, meu amigo. É você que eu honro, é você que eu quero. Pastor, Deus faz acepção de pessoas para salvar? Não. Ele salva todos, mas irmão, para honrar, faz e faz mesmo. Pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser até profeta, porque Arão era profeta, era sacerdote, Miriam também, mas ele faz distinção assim, ó.
Esse está na honra, esse não está, esse aí está leproso. É crente tudo igual, mas esse aqui está na honra, esse aqui não está. Pastor, Deus faz acepção para salvação? Não, Ele salva qualquer um, rico, pobre, bonito, feio, alto, baixo, mas para honrar, Ele não honra qualquer um. Ele não honra qualquer um. Pastor, qual é o desafio hoje para sermos semelhantes a Jesus Cristo, para sermos como uma águia, para termos voos altaneiros, para sair, lembra, para sair da média? Porque, irmão, o que tem de crente vivendo sem honra, o que tem de crente nas massas, na mediocridade, que não se destaca, que não brilha, que não acende, crente, meu irmão, que igual ele é que nem um cacho de banana. Procura 2 Moisés na Bíblia, procura 2 Davi na Bíblia, e de você tem quantos na Bíblia? É o que eu estou pregando. Quer morrer nessa condição de cacho de banana? Quer morrer nessa condição de média, de grande massa, de ser desapercebido, de ser um anônimo? Ou quer entrar, meu irmão, quer entrar nesse nível de honra, quer entrar, meu irmão, nesse nível de destaque, quer, irmão, viver grandes conquistas, não porque você é um bom profissional, sábio, forte, mas porque Deus o exaltou, Deus o honrou, Deus fez com que você sobressaísse. Quer ser um marido igual a todos? Você pode ser um marido igual a todos, irmão. Um marido igual a você tem quantos? Pastor, eu sei fazer omelete. Quantos que sabem fazer omelete? Pastor, às vezes eu saio para jantar com a minha esposa. Quantos que saem para jantar com a sua esposa? Pastor, às vezes eu levo a minha esposa para lugares diferentes. Quantos vão com você quando você vai? Que você acha que está diferente, não tem mais ninguém lá? Igual você, irmão. O grande desafio não é ser igual você é. O grande desafio é igual ser como Jesus é. Eu estou usando referências de Davi, de Moisés, e eu não estou dizendo para você ser igual a Moisés, eu não estou dizendo para você ser igual a Davi, eu só estou destacando que esses homens viveram com honra. O desafio aqui é ser igual a Jesus. Viver com uma qualidade de honra, irmão, tamanha. Irmão, se tem uma frase que o pastor Marcelo tem dito e tem insistido, que pode ser que até vire um meme, é esse, e o português nem é bom: Deus está com a gente. Quantos podem dizer isso, meu irmão? Porque estão vivendo a honra de Deus. Algumas pessoas falam por dizer: Deus está com nós, ou com nós. Agora, meu irmão, Deus está com a gente no sentido, está na honra, está sobressaindo, está destacando, está acima da média. Mas é porque é sábio? É porque é forte? Não, é porque o próprio Deus o exaltou, é porque o próprio Deus o destacou, é porque o próprio Deus deu a ele esta honra. Mas pastor, a honra brota do quê? Sempre da obediência. Se você quiser buscar, meu irmão, da onde essa honra brota, é da obediência. O que define muitas vezes é a obediência. Qual, pastor? De obedecer esse Deus para honrá-lo. Eu obedeço a Deus e honro a Deus. Como é que você honra a Deus? Com as primícias. Como é que honra a Deus? Com o melhor, com o excelente. Se você vai fazer uma coisa para Deus, como é que faz? Para fazer uma live, como é que faz se for para Deus? Eu vou te perguntar, para fazer uma live, se for para Deus, como é que faz a live? A Bíblia narra, se você vai honrar a Deus, é a primícia. Primícia, meu irmão, é o que é primeiro, é o que é melhor. Tudo que eu vou fazer para Deus, eu tenho que fazer com um padrão. Tem que ser o melhor.
Pastor, você vai fazer um culto presencial domingo? Vou. Como vai ser? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou deixar a igreja melhor que eu puder. O som melhor que eu puder. Eu não vou simplesmente aparecer. Eu não vou simplesmente ligar o som. Às vezes algumas pessoas ficam bravas porque eu estou organizando o culto para Deus. E eu estou organizando muitas vezes o culto assim, ó. Para de mascar o chiclete. Desliga o celular. Arruma esse som aí, o som está ruim. Não está ouvindo. Está chiando, está arranhando. Por quê? Porque eu estou organizando o culto. Porque o culto é para Deus. E se vai fazer alguma coisa para Deus, até que seja um culto, tem que ser a primícia, irmão. Tem que ser o excelente. Pastor, vocês vão cantar algum hino domingo aí para Deus? Vamos. Já estamos ensaiando o hino, por quê? Porque nós vamos ministrar a Deus. E nós vamos dar o nosso melhor. Pastor, vocês vão colocar um uniforme? O nosso melhor uniforme. Vamos tentar fazer a melhor canção. Vai o melhor som, a melhor organização. Por quê? Porque nós vamos dar a Deus a primícia desse culto. E nós queremos honrar a Deus desta forma. Pastor, o que acontece se pela obediência vocês conseguirem honrar a Deus? Primeiro que Ele vai se agradar muito, porque a Bíblia, antes de eu falar, a Bíblia já falou, de quanta honra Ele é digno? A Bíblia fala que para Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Se é todo, meu irmão, é todo, não sobrou nada para ninguém aqui. Se nós vamos dar a Deus, irmão, tem que dar a Deus a sua melhor voz, a sua melhor postura. Tem gente que senta na cadeira, parece uma lagartixa, não consegue honrar Deus na maneira de sentar, não consegue honrar Deus na maneira de vestir, não consegue honrar Deus, meu irmão. Bota bala, bota chiclete, bota celular, anda no culto, vai no banheiro, vai beber uma água, fica falando com pessoas, não aquieta a criança, não leva lá onde tem que levar, fica aí atrapalhando todo mundo. Aí, pastor, por isso que eu não vou no culto. Você não entendeu nada. E é por isso que não vive honra, porque o dia que entender vai ser honrado. E enquanto não entender, irmão, seja parte da massa. Enquanto não entender, está salvo, ok, mas sem honra. Enquanto não entender, vai voar aí esse voo de pardalzinho. Mas quando entender e começar a dar honra a quem tem honra, e começar através do princípio da obediência, então nós vamos ter que olhar para você e vamos dizer, olha, essa pessoa está mais parecida com Jesus. Aliás, um grande elogio para você seria esse: você é a pessoa que mais parece com Jesus que eu conheço. Seria um ótimo, você não acha que seria um ótimo exemplo de elogio? Alguém já disse que você é a pessoa que mais parece com Jesus no mundo? Ou que ela conhece? Sua esposa já parou para você e falou, meu bem, eu preciso falar um negócio para você. Você está barrigudo. Não. Meu bem, eu preciso falar um negócio para você. O quê? Você é bem porquinho. Não. Eu preciso falar um negócio para você, meu bem, é do coração. Você é a pessoa que mais parece com Jesus que eu conheço. Quanta honra tem nessa frase? Fala para mim. Agora eu pergunto, quantas vezes você ouviu essa frase? Da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu melhor amigo, do seu pastor? Nunca escutou essa frase? Então deixa eu dizer para você, irmão, sabe onde você está voando? Parecido com você, sabe quantos tem? É assim que você quer viver? Ou você gostaria de ouvir um dia nessa sua vida da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, do seu amigo? Você é a pessoa que mais parece com Jesus que eu conheço. Quanta honra tem nessa frase. Irmão, viver com honra é opção, viu? Você pode viver uma vida inteira sem honra nenhuma, salvo. Mas você pode viver, irmão, uma vida inteira com honra de Deus. Deus não honra qualquer pessoa. Deus não honra qualquer homem. Deus não honra qualquer filho. Ele dá honra para quem tem honra. Ele dá honra
para quem tem honra. Pastor, Jesus Cristo dava? Dava. Jesus Cristo recebeu honra? Quanta honra Jesus Cristo recebeu, irmão? Eu te falo, Jesus Cristo está assentado no seu trono à destra de Deus, e a minha Bíblia diz que é o nome acima de todo nome que se nomeia. Um dia todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar, Ele é o Senhor. Quanta honra tem nisso? Toda. Não tem nome acima. É muita honra. Mas teve muita obediência? Muita. Foi fácil? Nunca foi fácil. Quem disse que dar honra é fácil? Irmão, eu vou falar de mim, eu sou pastor. Até agora eu estou falando de dar honra a Deus, dar honra a pai, dar honra a mãe. Mas eu vou falar de mim. Algumas pessoas falam assim para mim: o meu pastor não me honra. O meu pastor não me honra, o meu pastor não me dá honra. Aí, meu irmão, olhe para a vida desta pessoa e perceba se ela é digna de honra. Olhe para a vida dessa pessoa que diz: o meu pastor não me honra, se ela é digna de receber a honra desse pastor. Porque, irmão, como Deus, assim sou eu. Pastor, quem que você vai honrar? Quem me honrar. Pastor, repita: quem que você vai honrar? Quem me honrar. Quem Deus vai honrar? Quem honrá-lo. Pastor, irmão, você tem uma aliança comigo? Você honra essa aliança? Você honra essa aliança, irmão? Porque talvez você não está fazendo o que você deveria fazer, mas você exige coisas que você gostaria de receber. Então eu vou dizer para você, irmão, talvez você não receba nunca o que você quer, não porque eu não tenha para te dar, ou não porque Deus não tenha para te dar, simplesmente porque ainda você não entendeu. A honra, meu irmão, é uma coisa que tem que ser conquistada, e é pela obediência. A honra, meu irmão, eu poderia falar muito da honra, mas acho que você já entendeu honra. Pastor, qual é a segunda coisa que um homem que quer ser parecido com Jesus deve viver? Pastor, qual é a segunda coisa para um homem dizer: olha, isso aí é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço? Isso aí é águia, isso aí é voo altaneiro, isso aí não está na mediocridade, isso aí está lá em cima, pastor, isso aí está voando alto. Ele deve ser respeitado pelos homens. Pastor, é fácil ser respeitado pelos homens? Não, porque o homem é mau, irmão. Ser respeitado pelos homens é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião. O homem é mau, o homem é medíocre, o homem é invejoso, o homem é pobre de espírito. O homem, irmão, o homem é uma coisa que só Deus para amar. O homem é uma coisa que é só Deus para tratar. O homem é uma coisa, meu irmão, que só Deus. Pastor, se os homens são tão difíceis assim, como que vai conquistar o respeito dos homens? O respeito dos homens vai vir a partir da honra de Deus também. Quando Deus está honrando alguém, ele fica em evidência dos homens. O que, pastor? Quando Deus está honrando alguém, ele fica evidente aos olhos dos homens. Os homens passam a observá-lo, a vê-lo. Ele se destaca. Vamos pegar alguém na Bíblia. Você conhece o José? Pastor, o José, ele foi jogado num buraco. Pastor, o José foi vendido como escravo. Pastor, o José foi para uma cadeia. Pastor, mas o José, ele obedecia a Deus sempre. Pastor, quando que José desobedeceu? Na Bíblia não mostra. Pastor, quando Deus foi honrado por José? Sempre José honrou, sempre José obedeceu. Mas pastor, José, ele não recebeu honra de Deus, uma boa parte da sua vida foi, mas quando Deus honrou, o respeito dos homens, irmão, já foi que nem um gatilho. Quando o José interpretou o sonho do faraó, e faraó deu a José o governo do Egito, o Egito
inteiro olhou para o José, viu José e teve, além de respeitar, meu irmão, ó, quem dá honra a Deus recebe honra também. José, Zafenate Paneia. E o José, meu irmão, começou a trabalhar de uma forma que o homem mais poderoso, eu estou falando de todos os homens, conseguir respeito de homens, meu irmão, da mediocridade é fácil, mas conseguir o respeito, meu irmão, de um faraó, o homem que se julgava Deus na terra, esse homem chamado faraó olhar para José e falar: José, onde é que eu vou arrumar um homem que tem o Espírito de Deus como você? José, você tem tanta sabedoria. José, eu quero você comigo, eu quero você trabalhando do meu lado. José, depois de mim nesse governo aqui é você, José. O Egito inteiro se dobrou para José. O Egito inteiro, meu irmão, respeitava José. A família, o pai, os irmãos, a esposa, os filhos, até os inimigos respeitavam José. Pastor, José matou pessoas? Não. José tinha que subir na cabeça de alguém, ou enganar alguém, ou fazer alguém de escada para conseguir respeito? Não. Pastor, o que José fazia que dava a ele essa condição de respeito dos homens? Ele honrava a Deus de uma forma, meu irmão, que talvez você não consiga, ou de uma forma que talvez você consiga. Ele obedecia de uma forma que talvez você não consiga, ou ele obedecia de uma forma que talvez você consiga. Eu gosto muito de uma frase do pastor Valdir, ele sempre fala essa frase para mim. Ele fala: eu faço tudo que você faz, pastor. Ou para outra pessoa que estiver do lado dele: eu faço tudo que você faz, José. Eu faço tudo que você faz, Antônio. Eu faço tudo que você faz, só que eu faço mais devagar. Do tipo, eu faço o que você faz, mas eu vou levar muito mais tempo para fazer. O que é que você faz? Você atira uma flecha bem? Eu vou atirar a flecha bem, mas eu vou levar muito tempo para tirar uma flecha bem. Mas o que você faz, eu faço. Porque você é homem, eu também sou homem. E se está no alcance do homem, está no meu alcance. É uma boa forma de pensamento, eu acho. E o pastor Valdir pensa assim: se você faz, e se você é homem, eu faço também, só vou levar mais tempo. Pastor, José conseguiu honrar a Deus? Conseguiu. Quanto tempo ele levou? 15 anos. Ou alguém vai dizer a vida inteira, 30 anos. Talvez você leve 40. Talvez você leve 50. Ele conseguiu em 30. Estar, meu irmão, na condição de respeitado pelos homens é um atributo, meu irmão, que só vai ter quem está acima da mediocridade, quem está num voo altaneiro, quem se parece com Jesus, quem está vivendo, meu irmão, uma qualidade de vida de honra do próprio Deus. Quando Deus decide honrar alguém, irmão, eu sou jovem, eu vou fazer 20 anos de pastorado domingo. Mas, irmão, eu vou falar para você, nesses 20 anos, eu posso dizer, eu sei o que é um pastor com honra, e eu sei o que é um pastor com desonra. E eu também sei o que é um pastor com pouca honra, e eu sei o que é um pastor com muita honra. E você sabe o que é um crente com honra e sem honra, com muita honra e com pouca honra? Você deveria saber, e você deveria olhar para você e pensar: sou eu o crente que tem sido honrado por esse Deus? Sou eu o crente que tem sido respeitado pelos homens? Quando os homens me veem, eles enxergam um homem de Deus? Quando os homens me veem, eles me enxergam como uma referência, como um exemplo? Quando os homens me veem, eles aceitam a minha autoridade, o meu governo? Quando os homens me veem, o que eles veem? Quando os homens olhavam para o José, irmão, todo mundo queria ser um José. Todo mundo queria ter a honra de José, o respeito de José, a vida de José.
José viveu um tempo aqui, ó. Mas quando Deus o honrou, se destacou e ele ganhou o respeito dos homens. Pastor, qual é o desafio aqui? É 3 coisas. Ser honrado por Deus é uma. Ser respeitado pelos homens é 2. Ser temido pelos demônios é 3. Pastor, Jesus até sei, porque quando Jesus chegava, aquela legião que estava no Gadareno disse: o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar, Jesus. Quando Jesus chegava no ambiente, a capetada sabia, e a capetada temia. Uma legião que estava no Gadareno já disse para Jesus: o que é que você veio fazer? Que você veio nos atormentar, Jesus. Normalmente as pessoas não falam que é o diabo que atormenta. Escuta essa. Ah, pastor, está debaixo de tormento do diabo. Irmão, Jesus Cristo era tão temido pelos demônios, que quando ele chegava, a palavra a ser usada era essa: você já veio nos atormentar, Jesus? Já não veio tirar o nosso sossego aqui, Jesus? Irmão, o que tem de diabo sossegado perto de você? Tem diabo que fuma perto de você. Por quê? Você não fala nada. Tem diabo que fuma, joga fumaça na sua cara. Por quê? Porque você aceita. Tem diabo que põe cerveja na sua geladeira e ainda manda você abrir. Pega lá para mim. Irmão, que tem de diabo sossegado perto de você? Ele fuma, ele bebe, ele fala o que quer, como quer, conta a piada do papagaio na frente do seu filho, da sua filha lá. Mas, irmão, diabo não ficava sossegado perto de Jesus, ficava atormentado. Diabo não ficava, meu irmão, sossegado perto de... Quando Jesus chegava no ambiente, o ambiente mudava. Por quê? Honrado por Deus, respeitado pelos homens e temido pelos demônios. Até os homens que são endemoniados respeitam o homem que é honrado por Deus. Respeitam. Se os homens não te respeitam, irmão, fuma, bebe, joga. Que conversa que é? Que ambiente que é? É você que sabe da sua vida, né, irmão? É você que sabe do que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Pastor, Jesus era Jesus, né? Ô pastor, vamos falar do Paulo? A Bíblia diz em Atos 19, que 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, eles saíram para expulsar demônios. 7 filhos de um sacerdote, saíram os 7, e começaram a expulsar demônios. A Bíblia disse em Atos 19, 13, que um demônio, que aqueles 7 jovens foram expulsar, começou a falar. Olha o que o demônio disse para aqueles 7, que eram filhos de um sacerdote. Ele dizia assim, ó: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu conheço. Mas vocês quem são? E a Bíblia diz que de um salto, o endemoniado agrediu os 7, arrancou a roupa dos 7 e tiveram que correr, fugir nu do endemoniado. Atos 19, 13, leia na sua casa. Pastor, dá para ser honrado por Deus? Dá. Pastor, dá para ser respeitado pelos homens? Dá. Pastor, dá para ser temido pelos demônios? Dá, a ponto dele saber o nome. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Ó, vocês quem são? A mediocridade. Vocês quem são?
ou a média? Vocês quem são? Vocês são igual a todo mundo, vocês não se destacam, vocês não têm honra, vocês não têm respeito. Irmão, para não ser respeitado nem pelo diabo, é porque a coisa está ruim. Por quê? Porque, irmão, para os homens eu peço, mas para o diabo eu mando. O que, pastor? Para os homens eu peço, mas para o diabo eu mando. Me foi dada autoridade contra principado, potestade, hoste da maldade, dano nenhum me será feito. O diabo não toca, 1000 cai do lado, 10.000 à direita, eu não sou atingido. A minha mão adestrada para a batalha, o dedo para a guerra, revestido de autoridade, cingido com a armadura de Deus, na autoridade do nome. Irmão, o diabo eu mando, mas os homens é respeito, eu peço. Se nem diabo, irmão, nem diabo, irmão, eu costumo dizer assim, que o diabo ele tem uma listinha na mão. O diabo tem uma listinha, e ele olha lá na listinha, e ali tem alguns nomes. Ele olha na listinha, e ele pega, meu irmão, e ele guarda essa listinha aqui no bolso da camisa. Quando chega os capeta do inferno, aí fala o nome. Tem o José, o Pedro, o Antônio. Aí ele puxa do bolso e fala assim: está aqui na listinha, não é de nada. Isso aqui não tem honra de Deus, isso aqui não tem respeito dos homens. Isso aqui, irmão, isso aqui, demônios, pode passar por cima, arranca a roupa dele, bate nele. O que tem de gente que apanha do diabo, não é pouco não, hein? Até hoje apanha do diabo. Mas o diabo tem outra listinha, meu irmão, que ele não carrega no bolso da camisa, ele carrega no bolso da calça. Quando chega lá a capetada, é o José, o Antônio, o Pedro, ele puxa aqui, ele fala: esse aqui já está na escada da fé, esse aqui já vai na vigília sexta-feira. Fica esperto, porque esse aqui está saindo da mediocridade. Esse aqui está ficando crente, está convertendo. Ele está lendo a Bíblia. Cuidado com ele, cuidado com eles. Esse anda no bolso aqui da calça. Mas tem uma outra listinha, meu irmão, que o diabo, ele não põe aqui, ele não põe aqui, ele carrega na mão. Quando a capetada chega lá, é o José, o Antônio, o Pedro, ele fala: foge! Por quê? Porque isso aí é voo altaneiro. Foge, porque está cheio de autoridade. Foge, porque Deus o Pai o honrou. Foge, porque ele tem o respeito dos homens. Foge, porque ele sabe quem ele é. Ele decidiu viver acima. Ele não está neste nível de mediocridade. Ele é conhecido, ele é respeitado. Ele conhece a Bíblia. Ele sabe a autoridade que tem. Ele é revestido, ele é cheio do Espírito. Ele está aí, ele está vindo. Foge. A Bíblia disse que os diabos, eles creem tanto que eles fogem. O diabo não foge de você, por quê? Por que o diabo não foge de você? Me diga. Se está escrito que ele tem que fugir. Por que os homens não te respeitam? Joga fumaça de cigarro na sua cara? Fala para você abrir cerveja? Eles não te respeitam, conta piada, fala palavrão? Eles não te enxergam como homem de Deus? Eu digo, meu irmão, tudo está ligado à honra. Deus honra aqui, Deus honra aqui, Deus honra aqui. Sabe onde você vai chegar sem honra de Deus? Os homens não vão te respeitar e os diabos, os demônios, não vão temer e tremer de você. Mas com a honra de Deus, a minha Bíblia diz que o Paulo nem orava. Pastor, o quê? Paulo nem orava. Paulo arrancava pedaços do seu avental ou lenços do seu bolso, dava para as pessoas e dizia: bota lá em cima do endemoniado e ele vai ficar liberto.
a Bíblia diz que as pessoas levavam um lenço, colocavam em cima e as pessoas eram libertas dos demônios. Olha isso, irmão. Paulo. Honrado por Deus, respeitado pelos homens, temido pelos demônios. Eu penso que essa é a melhor maneira para um crente viver. Eu penso, meu irmão, que essa seja a melhor maneira para um crente seguir a sua vida com Deus. Como? Honrado por Deus, respeitado pelos homens, temido pelos demônios. Quando falam o teu nome nessa cidade, alguém sabe quem é você? Quando falam o teu nome lá no céu, alguém sabe quem é você? Quando falam o teu nome lá no inferno, eles sabem quem é você, porque o diabo está dizendo em Atos: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês? Irmão, conhecido no céu, conhecido na terra, conhecido no inferno, honrado, respeitado, temido, é a mesma coisa. Será que quando você dobra o joelho, os anjos falam: pai, aquele lá, quem é aquele que o Senhor decidiu honrar? Ele está aí. Ele está aí. E como é que ele veio? Ele não veio de mãos vazias. Aliás, ele nunca vem de mãos vazias. Pai, ele me honra. Ele sempre traz as primícias da sua renda em obediência. Ele me ama, ele me honra. É ele que está aí. É ele, Pai, aquele que o Senhor decidiu honrar. Ele trouxe dízimos, ele trouxe ofertas à casa do tesouro. Sim, Pai, eu trouxe as primícias da minha renda. Eu trouxe por obediência a tua palavra que disse: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falte mantimentos em minha casa. Eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênçãos sem medida sobre vós. Fazei prova de mim, disse o Senhor. Mas não é prova do tipo para ver se vai dar certo. É prova do tipo: experimenta, prova, e você vai ver o quanto essa palavra é verdade. Eu experimentei um dia e posso dizer: as janelas dos céus se abriram, as bênçãos desceram, eu como o melhor dessa terra, sou suprido nas minhas necessidades, tenho para dar e compartilhar com aqueles que vêm à minha porta, e eu atribuo tudo isso ao Senhor, que me honrou desta maneira. Obrigado, Deus, obrigado pela oportunidade de viver uma vida honrada, financeira. Obrigado, Senhor Deus, por ter me dado a oportunidade de viver uma vida honrada, por 20 anos, como pastor de ovelha em tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por me dar uma vida honrada como esposo, uma vida honrada como pai de filhos, uma vida honrada como homem de Deus nessa cidade. Obrigado, Deus, porque o que de graça eu recebi, de graça eu ensinei para a tua igreja, eu testemunhei para a tua igreja, eu discipulei a tua igreja. Deus, muitos no meio de nós vivem uma vida honrada. Muitos no meio de nós já são respeitados pelos homens nos seus ministérios, como pai, como esposo, como profissionais, como homens de Deus. Muitos no meio de nós, cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, os demônios temem e tremem e fogem deles quando invocam o nome poderoso de Jesus. Na escada da fé, todo domingo, os demônios fogem deles. Todos os cultos, os demônios fogem de nós. Ah, Senhor, como é bom viver com essa qualidade de vida altaneira, acima da mediocridade. Como é bom poder dizer, Senhor Deus, em palavras e testemunhos, o quanto o Senhor é fiel. Ah, glorifica teu nome, Deus, glorifica teu nome, porque domingo, com a tua permissão e se eu estiver vivo, eu vou honrar o Senhor 10 da manhã, eu vou honrar o Senhor às 6 da tarde,
num culto de ações de graças. Eu vou fazer um ato profético por essa cidade, honrando o Senhor com aquilo que me custa. Deus, ouve, responde, e que todos vejam a sua glória, Pai. Porque é dessa maneira que eu prego. Quando o Senhor honra alguém, todos podem ver a honra do Senhor na vida deste alguém. Glorifica teu nome, Deus. E Mogi Guaçu saberá. Os teus profetas estão aqui, caminhando nesse lugar, se apropriando, abençoando, governando, reinando, autorizando, legislando, testemunhando, discipulando, apacentando as tuas ovelhas, Pai. É no teu nome, Jesus, que eu oro. E evareja Adonai veismereja, e aera Adonai panavileja veironeja, e sa Adonai panavileja veia assembleja shalom do Cristo sobre a sua vida. Se você vai vir domingo honrar a Deus, pega a senha, irmão. 10 da manhã tem culto, 6 da tarde tem culto. Se você vier, irmão, vem com as suas primícias, vem no entendimento de quem vai chegar primeiro, antes do que eu e você, é o Senhor o nosso Deus, e Ele vai estar atento à nossa fé. Os anjos vão anunciar: Pai, olha quem chegou, Pai, olha quem chegou, Pai, olha aquele outro que chegou, o Senhor o conhece, é aquele que o Senhor decidiu honrar. Que os homens vejam, que os diabos e os demônios temam e tremam. Eles são cheios do teu poder, cheios do teu espírito, cheios da tua autoridade, cheios de ti mesmo. São a imagem e semelhança do teu Filho, Pai. Abençoados, abençoados e abençoados. Boa vigília para você, em nome de Jesus.